E aí pessoal, beleza? Meu nome é Júlio Arruda, eu sou Microsoft MTAC e eu tô aqui hoje pra gente bater um papinho sobre entrega automatizada de releases. Estão aqui os meus contatos para vocês, tem o meu e-mail, tem o meu blog, tem a minha página no Facebook, o meu LinkedIn. Para quem interessar os meus contatos, pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas, enfim. Para aquilo que for necessário, eu estou disposto a ajudar vocês na medida do possível. Então, pode mandar um e-mail, pode entrar no meu blog, mandar uma mensagem no Facebook. Bom, como eu disse no começo, eu vim aqui hoje para bater um papinho com vocês sobre entrega automatizada de releases. Mas para falar sobre entrega automatizada de releases, eu não vejo sentido se não conversar com vocês um pouco primeiro sobre como as pessoas trabalham hoje. Atualmente, na maioria das empresas em que eu passei, em que eu trabalhei e que colegas meus também trabalham ou trabalharam, eles trabalham com um conceito muito manual na parte de entrega de releases, e isso gera dores de cabeça muito grandes e percas de tempo. Por que eu falo que eles trabalham manualmente? Porque eles geram seus pacotes manualmente, suas compilações, todo o seu processo de implantação é realizado manualmente. Algum desenvolvedor e alguém da operação precisa estar acordado muitas vezes de madrugada para fazer essas implantações. Elas geram dores de cabeça, por quê? Porque elas são complexas, são muitos detalhes que nós temos que acertar. E quando eu falo de prejuízos, é porque se um software entra errado em produção, quer queira, quer não, o prejuízo é muito grande. Quando eu falo que as empresas têm compilações manuais, o que eu quero falar com isso? Bom, eu trabalhei em diversas empresas já, até chegar na que eu estou hoje, que é a 2PC, onde a maioria dos clientes executavam compilações através do seu próprio Visual Studio, pegavam conteúdo que era gerado na pasta bin, e esse conteúdo especificamente era enviado para a equipe de implantação. Utilizar esse pacote que já está gerado no seu Visual Studio, ele é um risco. Por quê? Porque pode não estar contemplando a última versão do seu código-fonte. Pode ser que os testes manuais, os testes unitários, não tenham sido executados da maneira que deveriam, porque você pode simplesmente ter desabilitado algum por acidente e na hora de gerar o pacote esqueceu. Utilizando esses próprios pacotes também para implantação manual, ou até mesmo se você utilizasse uma compilação automática, mas a sua implantação for manual, também geramos dores de cabeça. Por quê? Porque na maioria das vezes o nosso sistema, nós implantamos ele primeiro em desenvolvimento, vamos lá, realizamos nós mesmos os nossos testes de ambiente se está tudo certinho, e a partir daí informamos ao pessoal da equipe de QA que o software pode ser implantado no ambiente deles. E o que muda do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de QA? Muitas vezes pode mudar número de servidores, pode ser que o seu QA já esteja em load balance para poder simular o processo de produção. E também muitas vezes o arquivo webconfig, no caso de aplicações da ASP.NET, muda. Muda por quê? Porque em cada um dos seus ambientes você tem um IP de servidor de banco de dados diferente, muitas vezes o usuário do banco é diferente, a senha do banco é diferente e algumas outras configurações podem ser diferenciadas de um ambiente para o outro. Outro problema que a gente pode encontrar nessa promoção manual de ambiente é que muitas vezes nós temos alterações no banco de dados. E como nós fazemos para promover essas alterações no banco de dados? Nós geramos um script de create, alter table, enfim, de proc, do que for necessário, e encaminhamos ao pessoal responsável pelas implantações e falamos para ele, ó, em determinado momento X da implantação, você executa esse script. Mas pode ser que nós enviamos o script errado, ou pode ser que o pessoal da operação simplesmente se esqueça de realizar a execução daquele script. E a partir disso, nós podemos notar uma dificuldade tão grande numa implantação. Por quê? Porque é um processo muito manual, é passível de erro. E se é passível de erro, é passível a prejuízo. Eu estou prevendo esses problemas possíveis em QA.
vamos imaginar que esses problemas sejam também encontrados em produção, porque a probabilidade de serem encontrados é muito grande. E em produção nós temos um agravante na maioria das vezes ainda, que é o motivo de nossas implantações serem executadas durante a madrugada. Por quê? Porque durante a madrugada o volume de usuários é muito menor, para não dizer que pode chegar a zero muitas das vezes. No caso de um e-commerce, por exemplo, nós não podemos fazer uma implantação durante o dia, porque senão nós vamos perder muitos clientes com isso, vamos perder muita venda. Então nós optamos por realizar as implantações de madrugada. E com isso, quando um processo é manual, nós precisamos de quê? Precisamos de profissionais qualificados para estar realizando essa implantação durante a madrugada. E quando nós pedimos para essa pessoa de madrugada realizar uma implantação, o que acontece? Ela está cansada, com sono, a atenção dela, quer queira, quer não, já não é mais a mesma de que como ela estivesse realizando o trabalho dela durante o dia. E nós chegamos com uma implantação cheia de detalhes. Por exemplo, temos que implantar isso em tantos servidores, temos que alterar as variáveis de ambiente, temos que executar script de banco. Imagina aí os empecilhos que nós podemos encontrar com isso. Eu estou cogitando aqui que nós vamos implantar em no máximo 2 servidores. Estão vendo aí já o tamanho do problema que vamos encontrar com isso? Já é grande, não? Agora imagina um cliente onde eu trabalhei, onde nós tínhamos que realizar a implantação em cerca de 27 servidores. E cada um dos servidores representava uma filial. Ou seja, nós executávamos a implantação 1 a 1, alterávamos variáveis 1 a 1. Imagina executar isso tudo durante a madrugada. A probabilidade de erro que nós tínhamos, isso sempre ocorria algum tipo de erro durante a implantação. Mas esse software em específico era um software de uso interno. Era dentro do RP da empresa. Então, quando ocorria esse tipo de erro interno em atualização de alguma versão de aplicação, o prejuízo em si não era tão grande como se fosse realizado a partir de um e-commerce, por exemplo. Que tem um outro cliente que eu trabalhei, que nós tínhamos um e-commerce que também tinha que ser implantado de madrugada. Neste caso, o prejuízo seria muito maior. Por quê? Porque imagina se você, como cliente, acessa um e-commerce e nele está muito lento, ou os produtos deles estão com preço absurdamente errados, porque em desenvolvimento, por exemplo, nós configuramos para brincar às vezes com os produtos, com os cadastros mesmo, só para a gente testar. Nós colocamos preços absurdos, produtos que não existem. Imagina se o seu responsável pela implantação esquece de alterar a sua variável de ambiente e entra em produção com acesso a banco em desenvolvimento. Imagina o que o seu cliente vai pensar quando vê uma coisa dessa. Além dele fechar a aba do navegador e ir para o seu concorrente, que hoje é muito mais fácil, ele vai entrar num Reclame Aqui, vai reclamar, vai entrar numa rede social, vai falar mal do seu e-commerce. E quando isso chegar na orelha do seu gestor, do seu diretor, você corre o sério risco ainda de ser mandado embora por uma besteira, que foi alterar uma variável de webconfig. Então, atualmente, nós falamos muito num modelo novo de desenvolvimento de software, que seria chamado de DevOps, para quem não sabe, que seria uma integração do equipe de desenvolvimento com a equipe de operações, para podermos ter um teste aí maior, uma garantia maior de que tudo isso está rodando em conformidade. E com isso nós temos uma entrega maior de releases. Imagina, eu estou falando para vocês até agora de entregar releases apenas uma vez por dia, em cada ambiente, 2. Agora imagina, com essa integração maior, operação sempre testando as nossas versões. Imagina o volume de releases que nós podemos ter. Se nós tivermos mais releases do que o comum, nós acabamos tendo um ambiente muito complexo. Por quê? Porque o volume é muito grande. Então, com esse volume grande, se com apenas uma implantação a probabilidade de erro já é grande, imagina executando várias e várias vezes. E nós temos um ambiente caótico. Nós não temos uma escolha a não ser automatizar o nosso processo de entrega de releases. E para isso nós temos uma ferramenta que é o Microsoft Release Management.
O que o Microsoft Release Management faz? Com ele, a gente consegue gerir todo o nosso processo de implantação, desde a configuração do nosso ambiente, configuração do aplicativo, execução dos testes automatizados e manuais, e também nós podemos ter aprovações para realizar as implantações, seja ela para ambientes de desenvolvimento, de QA, de pré-produção, produção, enfim, para qualquer nível de implantação que você tem, você consegue ter uma aprovação, você pode garantir que os seus testes vão ser executados, que sua aplicação está na última versão. Você pode configurar o seu ambiente, pode configurar lá se você vai implantar um website novo. Você pode configurar o que você precisa do .NET rodando, que você precisa do IS rodando, e a ferramenta vai entregar isso para você. Ela vai te entregar o servidor praticamente todo configurado. Você vai ter que fazer coisas mínimas para poder deixar ele pronto para o seu software. Estamos falando aqui um pouquinho do Release Management. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide em como ele trabalha, para podermos entender melhor da ferramenta. O Release Management ele funciona muito integrado ao Team Foundation Server. Para quem não conhece, o Team Foundation Server é a plataforma da Microsoft de ALM, que seria o gerenciamento de ciclo de vida da aplicação. Para que serve o TFS? O TFS ele compõe-se de diversas ferramentas, entre elas controle de versão do seu código-fonte, que é uma coisa muito importante nos dias atuais, e tem empresas que ainda não utilizam desse conceito. Tem empresas que, para versionar sua aplicação, eles fazem cópias da pasta com source control, falando versão 1, versão 2, versão 3. Acredite, tem gente que ainda faz isso hoje. Além do controle de fontes, o TFS nos permite gerenciar nossa tarefa, nossas sprints, e integrar essas tarefas com as nossas alterações, nossos commits no Team Foundation Server. Ela nos permite trabalhar com a parte de teste de software, onde ela vai poder realizar testes manuais e automatizados, e também uma parte que funciona basicamente junto com o Release Management, que seria a parte de build. O que seria a parte de build? A parte de build entraria naquela parte de automatização da compilação, que nós comentamos lá no começo. O que a build faz? Ela vai pegar a última versão do seu código-fonte e vai compilar. Só que ela não simplesmente vai compilar, ela vai olhar se tem teste para ser executado, vai olhar se tem mais alguma coisa, algum parâmetro específico que você configurou, se ela tem que usar alguma versão específica para gerar aquela versão. Ela vai poder, caso ter erros, criar uma nova tarefa para você. Enfim, ela vai gerar uma versão estável para você, vai colocar numa pasta onde você configura e vai notificar o Release Management que tem uma versão nova para você, para ser implantado. E o Release Management vai pegar essas configurações a partir de uma configuração que você já faz a partir do Release Management Client, que é a versão RM Desktop. Dentro do RM Desktop, você configura servidor, você configura tarefas para ele ser executado, você configura os ciclos de aprovação, você configura também como a implantação vai ser realizada. Então, quando o TFS gera uma build para você, ela vai lá simplesmente, Release Management, tem uma implantação nova aqui para você. A partir dessa build aqui, olha aí em qual processo de implantação essa build está vinculada. Ele vai olhar qual processo de build está vinculado àquela implantação e vai iniciar o processo de implantação. A partir daí, ele vai cair no primeiro ambiente que você configurou para ele, seja desenvolvimento ou qualquer outro nome que você deu. O legal disso é que geralmente as pessoas pensam, quando fala que é uma ferramenta da Microsoft, que ele só atende a ambientes Windows. E o Release Management vem dizer para você que isso não é verdade. Nós podemos implantar tanto em ambientes Windows quanto em ambientes Unix. Como colocamos nesse slide, você pode ter um ambiente com servidores Linux, com servidores Windows. Imagina se a sua aplicação é Java. Você vai achar, não posso entregar
com Release Management porque é Java. Você está errado, porque o Release Management entrega praticamente todos os tipos de aplicação. Tanto Java, Python, o que você precisar. .NET principalmente. Só temos algumas particularidades em relação ao ambiente que você vai estar implantando. O Release Management também tem um recurso que eu acho bem legal, que a gente chama de tokenization. O que seria esse tokenization? Como eu comentei com vocês desde o começo, muitas vezes nós temos que alterar partes de web config de acordo com cada tipo de ambiente. E o Release Management suporta isso pra gente. Só que existem pessoas que trabalham de maneiras distintas. Então ele suporta aproximadamente 3 tipos pra gente, meio que nativamente, para realizarmos o tokenization. Nós temos aqui o múltiplos cópias. Nós temos aqui as múltiplas cópias, que seria o quê? Tem pessoas que optam por manter na sua aplicação um web config para cada ambiente. Como é o caso que está aqui na imagem. Está mostrando dev, está mostrando um para prod, um para QA. Só que isso, do meu ponto de vista, acaba gerando um trabalho a mais. Eu ia falar uma dor de cabeça, mas não é bem uma dor de cabeça. É um trabalho a mais. Por quê? Porque sempre que você alterar o web config da sua aplicação, você vai ter que replicar essas alterações para esses outros web configs que você fez, para garantir que quando seja realizada a implantação esteja tudo certo. Nós também temos o recurso de arquivos de transformação. Quem mexe já com desenvolvimento ASP.NET sabe como isso funciona, que você tem um web config para debug e um para release. Quando você executa a aplicação em debug ou em release, ele usa um dos dois. E tem o recurso que eu particularmente acho mais interessante, que é o recurso de tokens. Como funciona o recurso de tokens? Eu tenho lá o meu web config que eu uso na minha aplicação, e eu tenho um clone desse web config, que é chamado de web.config.token. E como isso funciona? Dentro desse arquivo .token, eu altero os parâmetros, onde precisam ser alterados, por exemplo, um IP de banco de dados para uma variável, como seria o que está mostrando aqui na tela, underline, underline, database, underline, underline. Eu estou falando aqui que isso vai gerar uma variável que o Release Management vai substituir. E como o Release Management trabalha com isso? Eu posso configurar para o Release Management alterar variáveis de arquivos .token durante o processo de release. Eu passo esses parâmetros na configuração de cada ambiente para ele, e ele vai lá, quando realizar a implantação, vai cair nesse arquivo .token, vai alterar os parâmetros e vai substituir o arquivo .token pelo arquivo original. O webconfig que já existia vai morrer e o webconfig.token vai ser transformado no web.config. Isso facilita muito o nosso trabalho, por quê? Porque não precisamos manter diversos arquivos webconfig, um para cada ambiente, e nós podemos deixar as configurações definidas na configuração de ambiente de cada release, em cada release template. E lá colocamos as variáveis específicas de cada um, ele vai fazer a alteração, e nós temos certeza que o que vai entrar em cada ambiente é o que deveria entrar, porque colocamos no parâmetro certo. Alguns clientes, onde eu fui implantar o Release Management, me questionaram a parte de segurança, porque quando eles viram a ferramenta, o analista deles instalou uma versão de trial que eu pedi para instalarem, que qualquer um podia acessar a ferramenta. Eles não notaram que a ferramenta ela possui integração com os usuários do AD, com os grupos do TFS, ou então eu posso criar grupos específicos dentro do Release Management para terem ações específicas durante o processo de implantação. Eu posso simplesmente excluir um grupo que vem nativamente nele, que seria acesso a todos, e criar grupos novos, sendo integrado com AD, com TFS ou na própria ferramenta,
e colocar usuários específicos para algumas coisas. Eu posso definir que o Joãozinho vai ter acesso a criar uma release nova. Eu posso definir que o Paulinho vai poder realizar uma autorização de implantação do ambiente de dev para QA e que a Mariazinha vai fazer de QA para produção. Então, somente nesses níveis essas pessoas vão ter acesso à ferramenta. Ou também eu posso criar um usuário que seja master, que tenha acesso a tudo. E que seria muito útil no caso de alguém perder alguma coisa, não saber como acessar, enfim. E também nós temos suporte em encriptação. Eu mostrei o conceito de variáveis também uma vez para um cliente, quando estávamos implementando a ferramenta, e ele já me veio com um questionamento que é muito importante. Ele chegou para mim, Júlio, eu estou colocando aqui as configurações do webconfig dentro da configuração do release. Mas tem um pequeno problema aqui. A pessoa que tem permissão para configurar, para executar esse release para mim, para dar uma olhadinha, essa pessoa ela não pode saber qual que é a senha do banco de dados, por exemplo. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Porque eu estou vendo aqui que eu coloco o parâmetro, mas ele fica um texto comum, qualquer um pode ler. Daí eu mostrei para ele que nós temos um tipo de variável nos parâmetros, que são dois tipos na realidade. É o tipo standard, que é o tipo onde fica o texto para você ver, e temos o tipo encriptado. O que seria esse tipo encriptado? Ele vai transformar o campo de texto naqueles asteriscos e vai completar ele com asterisco, independente do volume do texto. Você pode colocar a letra A, ele vai transformar em asterisco após você digitar, e vai ficar asterisco até o fim. Você não consegue copiar ele, não vai saber o que tem ali. Desculpa. Ele te passa essa segurança para, se a pessoa que vai ter acesso à ferramenta não pode saber senhas, ou até mesmo usuários, vai ficar aquilo encriptado, e dentro do webconfig ele vai desencriptar e colocar os dados certos lá dentro, da maneira como deve ser para sua aplicação enxergar. Outro ponto também, eu trabalho em consultoria, então vocês podem estar vendo que eu estou falando vários pontos de alguns clientes que eu peguei. Então, existem aplicações muito específicas onde a automação não é 100% funcional. Nós tivemos um cliente também que a aplicação dele não era ASP.NET, era uma outra aplicação lá, eu não me lembro agora o tipo da aplicação para falar para vocês, mas a automação não atendia 100%, atendia uns 85, 90% do processo. Então, nós automatizamos tudo o que deu para automatizar, configuramos o processo de rollback, mas tinha um ponto específico que tinha que ir um usuário lá e intervir para configurar alguns parâmetros lá, dentro da aplicação mesmo. E como que a gente trabalha com isso? A ferramenta, ela tem no workflow dela, onde você configura todo o seu processo de implantação. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas a ferramenta, você configura um workflow nela, no modelo padrão de implantação. Você configura um workflow, onde você configura, olha, start to yes para mim, olha, copia o arquivo de pasta tal para pasta tal, olha, faz o backup disso para mim. Então, nesse workflow, nós temos um tipo de atividade que é uma intervenção manual. O que seria essa intervenção manual? Nessa intervenção manual, você configura uma pessoa para intervir durante o processo. E você deixa instruções para ela. E a aplicação, quando ela estiver sendo implantada, ela vai passar por todos os processos do workflow. E quando chegar naquele ponto exato onde a sua automação não comporta mais, precisa de que tenha intervenção manual, ele vai enviar um e-mail para a pessoa que você configurou, no caso do slide aqui o Brian Keller, e vai falar para ele, olha, eu estou realizando a implantação automática aqui, mas tem um ponto que falaram que você vai ter que intervir. Você pode acessar a ferramenta para mim na URL tal e realizar o processo que ele está pedindo?
Você vai realizar, daí o Brian Keller vai lá, realiza a manutenção no que ele precisa fazer e vai no Release Management e fala, olha, eu terminei a minha parte aqui, aconteceu isso, isso e isso. Pode continuar o processo de deploy. E o Release Management continua. A partir daí, termina sua implantação nos processos normais, como deveriam ser. Ele mantém um log para a gente do que foi feito, tanto automaticamente e manualmente. Nós podemos garantir que tudo vai funcionar da maneira correta. Eu não sei se vocês se lembram também, no comecinho da palestra, quando eu estava conversando com vocês sobre os ambientes, como as empresas trabalham hoje, que trabalham tudo manual, falamos um pouquinho sobre banco de dados, sobre execução de script de banco de dados. Existe uma maneira onde nós podemos versionar o nosso banco de dados do tipo SQL Server. Muita gente não conhece e consequentemente não trabalha com esse tipo de desenvolvimento, mas o Visual Studio ele comporta um tipo de projeto que é o projeto do tipo SQL Server, projeto banco de dados. E o que ele faz? Ele nos permite trazer todo o nosso banco de dados para dentro do Visual Studio. Nós podemos desenvolver através do Visual Studio as tabelas, as nossas views, as nossas Story Procedures, configurar a segurança do banco. E com isso, nós podemos versionar também o nosso banco de dados. Muita gente quer versionar banco, mas não sabe como. E enquanto o Visual Studio tem ali nativamente uma solução para isso, onde você integra ao Team Foundation Server e pode manter todas as alterações do seu banco versionadas e garantindo para você segurança no processo. E isso funciona muito bem quando integramos o Release Management no processo. Imagina que nós vamos implantar a nossa aplicação e nós temos banco de dados junto. Hoje em dia, eu acho que toda aplicação tem banco de dados. Se nós formos desenvolvendo o banco à parte, podemos chegar em dado momento onde nossa aplicação e nosso banco, se nós precisarmos implantar uma versão um pouco mais antiga, vão estar diferentes. Entende? Então, se nós trabalharmos versionando o banco, nós podemos trabalhar com os dois em conjunto e os dois sempre vão estar na mesma versão. Se nós precisarmos algum dia voltar uma versão ou implantar uma versão mais antiga em algum cliente, nós não vamos ter nenhum tipo de problema com o banco, porque nós vamos estar garantindo isso. E, consequentemente, se nós trabalhamos dessa maneira, nós podemos automatizar no Release Management tanto o processo de implantação da aplicação em si, quanto a implantação do banco de dados. Vamos, por exemplo, supor que nós alteramos o banco. Nós precisamos implantar o banco, o projeto do Visual Studio, ele te gera um deck pack que vai estar na sua pasta bin da aplicação, e o Release Management consegue pegar esse deck pack e realizar a implantação do seu banco. Isso te facilitaria muito, onde nós não precisaríamos obrigatoriamente colocar uma intervenção manual no nosso processo de implantação, pedindo para um operador ir lá no banco de dados e executar script de alter table, create table, create procedure, enfim. Nós tiramos toda essa complexidade da implantação para banco também e colocamos dentro do Release Management. Isso facilita muito a nossa vida. Eu acho que eu dei uma rápida passada, agora há pouco, comentando sobre rollback. O Release Management também faz rollback de implantação. Imagina que ele está implantando o seu website e alguma coisa específica que você falou para ele na configuração que ele tinha que fazer, ele não conseguiu. Ele não vai simplesmente parar o seu processo ali e pronto, acabou. Não, ele vai executar o seu processo de implantação até aquele ponto, deu erro, você pode configurar um processo de rollback para ele executar nesse ponto de erro e deixar a sua aplicação anterior funcionando. E ele ainda te envia um e-mail falando, olha Júlio, eu tentei implantar esse software aqui, mas deu erro, eu estou voltando para a versão anterior, beleza?
E isso funciona de forma de try, catch, finally. Para quem desenvolve software, conhece bem essa parte. Você pode configurar alguns pontos de rollback para ele tentar fazer uma coisa, se não conseguir, faz outra. Ou o finalmente, que seria o rollback always. O Release Management hoje, ele tem dois modos de realizar a implantação. Ele tem um modo Agent Based, que é o modo legado, que é o que eu falei com vocês aqui até agora, que é onde nós temos lá o nosso workflowzinho de implantação. Nós podemos arrastar algumas caixinhas para mostrar, para falar para a ferramenta, olha, faz isso, start yes, faz aquilo. E nós temos um modelo novo que a Microsoft está implantando na ferramenta, que é chamado de VNext. Quem acompanha as novidades da Microsoft já notou que VNext é um nome dado para as novidades que estão sendo implementadas, mas ainda não tem um nome definido. Nós temos o ASP.NET VNext, temos a Build VNext no TFS, temos o VNext no Release Management, enfim, temos algumas coisas chamadas VNext. Nesse VNext, ele trabalha com PowerShell DSC, Desired State Configuration. Aquele dentro de onde teríamos o workflow de implantação, que seria tipo essas caixinhas aqui, elas não vão existir mais. Vai existir basicamente uma única caixinha dessas, onde você vai passar configurações de servidor e de onde vão estar localizados os pacotes DSC dentro de sua aplicação. Isso é legal porque esse modelo novo, porque ele vai estar usando o poder do PowerShell para poder implantar. Quem conhece de PowerShell, alguém aí deve conhecer, de quem está vendo essa palestra deve conhecer PowerShell, sabe que ele tem um poder muito grande para configurar servidores Windows. Você pode instalar por ele, instalar o .NET, pode instalar IS, pode fazer praticamente tudo dentro do seu servidor utilizando PowerShell. Isso é bem legal. E nós podemos integrar tudo isso com o nosso processo de implantação de software. Então aqui, nós podemos, por exemplo, aqui como aqui está na tela, estamos instalando o IS e depois vamos chamar um outro arquivo PowerShell, que seria o config.ps1, onde estamos passando algumas configurações para o website. Esse modelo de PowerShell, ele é bem legal, como eu já disse para vocês, pelo poder que ele tem do PowerShell se integrar à sua release, mas não só por isso que eu acho legal. Eu acho bom também porque todo esse PowerShell que você está usando, ele fica versionado junto com sua aplicação. No modelo legado, nós temos todas aquelas caixinhas, elas funcionam muito bem, tá? Aquelas caixinhas para configurar tudo, configurei lá e tal, e realizo as minhas implantações lá, tudo bonitinho. Se amanhã ou depois a minha aplicação sofre uma mudança, que eu preciso colocar um processo novo para realizar a implantação, eu vou lá no workflow, arrasto uma caixinha nova, falo para ele o que ele tem que fazer, passo os parâmetros bonitinho e ele vai fazer. Mas se eu precisar em dado momento implantar a versão anterior àquela em produção, eu posso não saber o que eu coloquei de novo no processo. Por quê? Porque ele não versiona aquele modo de implantação. E como eu fico nessa? Testar e ver se deu certo a implantação. Agora com PowerShell aqui DSC não. Por quê? Porque eu estou versionando junto com a minha aplicação os scripts. Se amanhã ou depois eu preciso mudar a minha aplicação, eu vou mudar dentro dos scripts PowerShell novos parâmetros e vai estar versionado junto com a minha aplicação. Então, se amanhã eu preciso voltar para a versão antes daquela alteração, é só marcar na build que eu preciso executar a versão do change set e tal. Ele vai pegar a versão com aquela alteração do PowerShell antiga e vai implantar com ela. Não vamos ter problema nenhum com isso. E isso funciona muito legal pra gente, que nos dá uma garantia maior no processo e nos dá uma segurança maior. Lembra que eu comentei com vocês aqui?
Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu quero passar por isso. O Release Management tem integração com uma ferramenta chamada Chef. Para que serve o Chef? Ela é similar, o intuito dela é similar ao PowerShell DSC. Ele vai fazer o quê? Você vai automatizar os seus scripts, seus processos de implantação dentro do Chef, e ele vai realizar a implantação tanto em ambientes Unix, ambientes Windows, enfim. Ele vai abranger para vocês todos os tipos de servidor que você tiver. Enquanto se você usar o PowerShell, você vai abranger apenas o ambiente Windows. Então, eu indico que vocês sigam o que na hora de escolher qual tipo de implantação vocês vão usar. Se o seu ambiente é 100% Windows, utilizamos o PowerShell DSC ou o ambiente legado, o Agent Based. Se o seu ambiente tem necessidade de implantar em um servidor Linux, um servidor Mac, sei lá, enfim, um servidor Unix, utilize o Chef, porque ele vai te atender para todas as necessidades. Se você tiver um ambiente híbrido também, você tem um servidor que é Unix, um servidor que é Windows, use o Chef. Vamos aqui então dar uma olhadinha no Release Management. Cadê o Release Management? Aqui, Release Management. Eu já deixei uma build rodando antes de começar aqui a palestra. Vamos ver aqui se ela terminou de rodar. Cadê a build? Ué, cadê a build? Deixa eu ver no Release Management se ele começou aqui alguma coisa. Bom, basicamente, essa aqui é a carinha do Release Management. Ah, tá aqui rodando. Como eu comentei com vocês, eu deixei aqui uma build rodando. E já tá aqui, ó, ele querendo que eu dê uma aprovação no processo de implantação. Vamos dar uma olhadinha na ferramenta aqui antes de aprovar aquela alteração. Essa aqui, ela é a tela inicial da ferramenta. Quando você abre ela, é essa tela que você vai ver. Aqui você vai ver, nessa Traffic Overview, o tráfego mesmo de todas as implantações que você tiver, de todos os release paths. Nesse caso, nesse ambiente de teste, eu tenho um só. Vamos clicar aqui para ver. Aqui, ó, ele me mostra os ambientes que eu tenho para implantação, as configurações. E eu tenho aqui as notificações, se a aprovação foi realizada ou não. Aqui, os 2 testes que eu fiz eu rejeitei. Nós podemos ver aqui também as releases que estão rodando, que no caso nós temos essa ativa. E aqui nós podemos ver as minhas requisições de aprovação. Em que pontos funciona? Por exemplo, eu posso realizar uma implantação em ambiente de desenvolvimento. E eu preciso implantar isso em QA, mas para implantar em QA, eu preciso garantir que a minha aplicação está rodando bem em desenvolvimento e que eu, como desenvolvedor, não identifiquei nenhum erro nela. E como é que eu faço isso? Eu vou lá, eu abro a minha aplicação, eu testo bonitinho, mas eu preciso usar uma garantia na ferramenta antes dela implantar que isso está ok. Então eu venho aqui em My Approval Requests. Provavelmente eu já recebi um e-mail sobre isso, falando que eu tenho uma aprovação pendente para mim. E eu vou aqui, vou dar um approve. Ele vai perguntar para mim aqui, olha, eu posso continuar a implantação, então me dá um comentário. É legal você colocar um comentário em que possa ser útil para quem está lendo o log da ferramenta, identificar o porquê você aprovou aquilo. Se ela está ok, se ela está ok com alguma restrição, enfim. Eu vou cancelar aqui por enquanto, depois eu volto aqui para ver com vocês, mostrar o resto da ferramenta. Aqui eu tenho a parte de configurações. Aqui nos releases templates seria onde eu configuro os workflows de implantação. Nesse que eu estou usando o Visual integrado ao Visual Studio Online, então eu tenho apenas o modelo de implantação vNext. Então pode ver que eu tenho pouquíssimas coisas aqui do lado. E eu não tenho aquelas caixinhas
que vocês viram nos PPTs. A não ser que eu tenha aqui rollback always, intervenção manual. Esse tipo de coisa eu tenho. Mas não tem os demais que seriam nesses que tem no modelo comum, Agent Based. E aqui no deploy usando o PSC que eu comentei com vocês, nós configuramos basicamente o que? Em qual servidor será implantado, o nome de usuário e senha. A senha aqui ó, é um tipo encriptado. Nós configuramos um componente, que eu vou mostrar para vocês já já o que é. E aqui, que eu comentei com vocês, é o caminho dentro da sua aplicação onde ficam os scripts PowerShell, para ele poder estar pegando. E se nós quisermos configurar alguma variável para implantação, nós podemos vir aqui e adicionar uma variável nova. Ó, algumas eles já têm nativa, outras nós podemos adicionar durante o processo, que ele vai pegar aqui também. Eu vou sair daqui, vou só fechar, não vou salvar. Vamos dar uma olhadinha aqui no que são os componentes. O componente é onde a gente configura basicamente o caminho onde vão estar os nossos pacotes. Aqui eu estou falando para ele que eu estou usando integrado ao TFS. Então ele sabe basicamente de onde ele vai ter que pegar. Dentro de Build Drop Location, eu posso especificar também algum diretório mais específico. Por exemplo, quando você publica um site em ASP.NET, você já deve ter visto que, ou não, né? Não sei quem usa TFS ou não, que ele publica dentro da pasta underline publish websites todo o seu website pronto. Já é um pacotinho, que é só você pegar aquilo ali, colocar no seu IS e deixar rodando. Ele vai lá e pega de lá. Eu marquei aqui para ele pegar de lá pra gente. Caso eu precisasse configurar uma variável, eu poderia vir aqui, dar um add, que daí apareceria lá no release template, criar variável de teste. E aqui é onde eu mudo o tipo que eu comentei com vocês. Standard, que seria para ficar um texto em aberto, ou encriptado, que ficaria aquele monte de asterístico. Bom, eu não vou salvar isso aqui. Vamos fechar. Não vou salvar. Nós podemos configurar aqui também os nossos servidores. Vamos começar por aqui, fica mais fácil. Os nossos servidores de implantação. Nós podemos configurar para os servidores para cada ambiente. Aqui eu estou falando que esse ambiente DemoDev eu tenho esse servidor vinculado, mas eu posso vincular outros servidores para o ambiente. Eu posso marcar para ele que ele suporta algum tipo de tecnologia específica, ou falar para ele que ele tem que ser algum único tipo de estágio. E aqui nós temos os Release Paths. O que são os Release Paths? São as configurações ambiente a ambiente. Aqui, por exemplo, eu configurei o estágio de desenvolvimento, que vai utilizar o ambiente dev. Ele vai ter essa parte aqui de Acceptance Step de maneira automatizada, mas vai dizer que eu aprovei. O Deployment Step eu vou aprovar automaticamente. E tem o Validation Step, que eu também marquei para aprovação automática. Esse Approval Step que eu deixei aqui seria no caso, por exemplo, como eu comentei com vocês, de algum gestor querer aprovar antes da implantação ser promovida para o ambiente seguinte. Eu trabalhei em um cliente pela 2PC, onde tínhamos reuniões semanais de implantação, e nessas reuniões nós definíamos quais alterações iam entrar em produção ou não. E naquela reunião, os membros daquele conselho deveriam aprovar a implantação. Então, eu configurei aqui para eles, que especificamente aquelas 3 pessoas do conselho deveriam aprovar a implantação do software. Para aí sim ir aqui de ambiente de QA para produção. Vamos aqui ver mais coisas da ferramenta. Aqui seria o inventário onde nós podemos ver algumas ações que a ferramenta faz, que já existe. Nós temos aqui, usando o deploy do DSC, nós podemos startar uma máquina do Azure, parar uma máquina do Azure. Isso são ações que ele tem nativamente. Como eu estou usando aqui
integrado ao Visual Studio Online, tem menos coisas aqui. Se vocês instalarem na máquina de vocês e utilizarem on-premises, vai ter muito mais coisas aqui para vocês, que seria para uso com o modelo baseado em agente. Vamos ver aqui a aba de administração. Na aba de administração, você pode ver basicamente o seu perfil, que é o seu nome, seu e-mail. Você pode gerir os usuários que têm acesso à ferramenta. Você pode configurar aqui os stagings da sua aplicação. Eu coloquei só esses 3 para teste, mas você pode colocar outros. E também as tecnologias para a gente configurar em cada servidor o que ela atende. Você pode colocar que você tem servidor .NET, que você tem servidor para Java. Nós temos aqui também a nossa integração ao TFS, onde nós configuramos com a URL do servidor do TFS que nós temos acesso para integrar todo o nosso processo de release. Nós podemos também integrar uma assinatura do Azure para realizarmos implantações em máquinas virtuais do Azure, que é o que eu estou fazendo nesse exemplo, por exemplo. Então, eu adicionei a minha subscription aqui para poder realizar as implantações lá. Funciona muito bem. Vale a pena vocês testarem, se vocês tiverem aquelas contas de teste. E nós temos aqui também uma telinha de configurações, onde nós configuramos aqui a URL do Release Management. No meu caso, está mostrando essa URL gigante, porque eu estou usando integrado ao Visual Studio Online, como eu já comentei. Tem aqui algumas configurações que já vêm nativas da ferramenta, a gente não mexe nisso. E nós podemos configurar algumas variáveis globais, que funcionam do mesmo tipo da variável do componente, mas elas são de maneiras gerais para a aplicação, não são específicas. Bom, agora que a gente já deu uma olhadinha aqui na ferramenta, vamos lá aprovar aquela release que a gente tinha. Mas antes de aprovar ela, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Essa aqui é a máquina virtual onde eu realizei a implantação da nossa aplicação. Essa aqui já estava aberta, essa tela, antes de começar a apresentação. Tá mostrando para vocês, a Fabricant Fiber, Demo Project. Eu vou dar aqui um F5 nessa tela. Ele vai ter uma alteraçãozinha na tela, onde vai ser aqui para Fabricant Fiber, ETEP Faculdade, se eu não me engano. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vamos lá, maquininha. Como essa máquina é uma máquina mais baratinha que eu deixei lá, só para testar, ela demora um pouquinho para executar os processos dela de atualização, essas coisas do tipo, ela é bem lenta. Vamos ver aqui o que ela vai fazer. Aí, já alterou aqui, ó, Fabricant Fiber, ETEP Faculdades. Ou seja, ela realizou a implantação como deveria, fez as alterações como deveriam. Então a gente vai aqui aprovar essa implantação. Aqui, aprovada, pois a alteração está na versão. E vamos dar um OK. Eu não sei se vocês se recordam, quando nós passamos pelos release paths, no ambiente de QA, eu tinha um ponto onde não estava automatizado. Vamos lá para vocês dar uma olhada. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Estão vendo aqui, ó, em QA, eu tenho esse acceptance step que não está automatizado. Por que ele não está automatizado? Porque eu quero agendar o horário da minha implantação nesse servidor. Então, quando eu tenho aqui o acceptance step manual, ele me permite agendar o horário da implantação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou entrar em Approve e ele vai me pedir aqui um comentário. Eu vou colocar aqui executar implantação em QA às 0 horas. E eu posso marcar aqui que a implantação vai ser executada ou agora ou em um dia e horário específicos.
eu posso vir aqui e falar quando eu quero que essa implantação seja realizada, e posso vir aqui também e passar o horário que essa implantação vai ser realizada. Isso é muito útil, como eu já disse antes, em cenários onde nossas implantações, em produção principalmente, têm que ser realizadas durante a madrugada. Por quê? Porque o nosso volume de clientes é menor. Então o impacto não vai ser tão grande assim. Então nós vamos aqui, nós demos um OK e ele vai iniciar todo o processo de implantação, assim como foi feito durante o ambiente de desenvolvimento. Como eu falei para vocês, é interessante nós colocarmos um texto que seja útil, porque aqui no log as pessoas vão poder ver. Ele vai demorar um pouquinho para executar os demais processos, mas vai ser executado exatamente igual o dev. Vamos dar uma olhadinha aqui, nessa parte aqui, por exemplo. Na parte de deploy, o que ele faz? Esse primeiro ponto, ele está fazendo o upload do arquivo para a máquina, onde vai ser implantado. E depois aqui é o deploy. Lembra que eu comentei com vocês que ele salva um log de tudo? Então, estão vendo aqui, ó, copy directory, copy file. Ele marca para você tudo o que foi feito. Windows Feature, que ele está tentando instalar IS, coisas do tipo, cópias de arquivo. Ele deixa para vocês tudo exatamente logado da maneira que você necessita para poder fazer uma auditoria do processo. E caso você faça alguma alteração no processo de implantação, você pode configurar os seus próprios logs também, lá dentro do PowerShell DSC. Você pode incluir alguns logs seus para você ver o que aconteceu em determinado ponto da implantação. Isso aqui é bem legal. Bom, eu queria terminar minha apresentação aqui com uma... Cadê aqui? Com essa frase. Opa, cadê? Cadê o PPT? Com essa frase que o Satya Nadella deixou pra gente. Ele diz que a nossa indústria não respeita a tradição, ela somente respeita a inovação. O que ele quis dizer com isso foi que nós não devemos nos contentar em realizar sempre as mesmas coisas todos os dias. Eu vou chegar no meu serviço, vou sentar na minha mesa, vou desenvolver aquilo que eu preciso, vou chegar no meu horário, bater meu ponto e vou embora para casa e pronto, acabou. Não, nós precisamos sempre estar inovando. Por quê? Para nosso crescimento pessoal, profissional e também para o crescimento da empresa. Vocês puderam notar aqui hoje que o processo de implantação automático é uma inovação muito grande para a nossa empresa. Isso vai gerar benefícios para nós mesmos, que vai aumentar o nosso conhecimento, vai melhorar o nosso currículo e vai melhorar o processo da empresa. Com isso, vai melhorar lucros da empresa e tudo mais. E na empresa onde nós temos participação em lucros, por exemplo, isso pode gerar algum retorno para a gente. Por quê? Porque a empresa vai estar ganhando mais. Porque eu digo ganhando mais, por exemplo? Porque eu não vou precisar mais ter uma pessoa específica para realizar a implantação de software. Eu posso pegar essa pessoa que eu deixava lá responsável só para implantar software, para desenvolver software, por exemplo, para testar software. Eu posso colocar ela em um local onde ela seja muito mais necessária do que apenas realizar a implantação. Eu não quero desmerecer pessoas que implantam software, porque eu sei que isso necessita também de um conhecimento muito grande do processo, da aplicação, muitas vezes até de desenvolvimento, para se ocorrer algum erro, saber o que aconteceu ali. Mas essa pessoa podia ser mais aproveitada se ela fosse um desenvolvedor, se ela fosse um tester, se ela fosse um DBA, enfim. Por isso nós devemos sempre estar inovando na nossa empresa, no nosso processo. Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, a atenção que vocês me deram e espero que isso tudo que eu apresentei aqui hoje seja útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu deixo aqui mais uma vez os meus contatos na tela para vocês. Podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem pelo blog, podem me procurar no Facebook.
tem o meu LinkedIn aí. Então, eu tô deixando para vocês os meios de contato, com o que for mais fácil para cada um de vocês. Se vocês quiserem implantar o Release Management, quiserem testar, brincar mesmo um pouquinho, instalem na máquina de vocês. E se tiverem dúvidas, mandem e-mail, me procurem. Eu não me importo de ajudar vocês. Se dentro da empresa de vocês querem implantar o Release Management, o chefe de vocês não entendeu muito bem, quer entender melhor, pode entrar em contato comigo. Pela minha empresa, a gente marca uma reunião com o chefe de vocês para apresentar a ferramenta para eles. Enfim, o meu intuito é ajudar vocês, ajudar a empresa de vocês da maneira que for possível. Então, podem entrar em contato. Mais uma vez, obrigado a todos. Um abração.